Boa noite. A jovem brasileira Beatriz Buarque está recrutando soldados para combater na internet uma legião estrangeira que dispara ódio, intolerância religiosa, terror, homofobia e antissemitismo em vários idiomas e com competência profissional. O Exército de Beatriz está crescendo com estudantes das Universidades Federal do Rio de Janeiro e de Westminster e da East London, no Reino Unido. Palavras curam o mundo, em inglês, Words Heal the World. É o projeto, o lema e o nome de uma ONG sendo criada com apoio de 22 instituições, 3 delas brasileiras, como a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. Beatriz, 32 anos, jornalista, foi a Israel estudar conflitos no Oriente Médio, em 2015, e de lá voltou belicista da paz. Ela viu o trabalho de mobilização do Estado Islâmico. Por exemplo, a revista Dabiq, nome da cidade síria do fim do mundo, do Armagedon, da Bíblica e do Alcorão, poderia ganhar concursos de beleza e sofisticação gráfica no Ocidente. Altos salários eram pagos a quem a fazia. Em contraposição, o que havia? Nada. Beatriz criou um site, campanhas difundidas por redes sociais, palestras e documentários. E concluiu um mestrado em Relações Internacionais e Segurança em Londres. A Universidade de Westminster aceitou o seu plano de guerra contra o extremismo. Desde então, estudantes do Brasil e do Reino Unido, mas não só, estão na rede opondo antirradicalização a todo tipo de radicalismo. Um aluno somali fez um vídeo para desconstruir o mito de que o Islã prega violência, com versos do Alcorão. Foi um grande sucesso. Boa noite, Beatriz. Palavras têm mesmo o poder de curar? Boa noite, Moisés. Um prazer estar aqui com você. Olha, eu acredito sim que as palavras têm o poder de curar. Porque eu gosto muito de citar uma frase do Mandela, que ele diz que as pessoas, se elas aprendem a odiar, elas podem e deve ser muito mais natural aprender a amar. E por isso as palavras, sim, elas podem curar o mundo. E durante esse projeto que eu venho desenvolvendo desde 2017, eu tive a oportunidade de ver isso de perto. Porque, por exemplo, quando a gente estava produzindo um documentário, Behind the Scarf, para falar sobre a islamofobia, um dos alunos que estava produzindo o projeto, um aluno da Romênia, ele tinha muito preconceito com relação às mulheres que usam o niqab, que é aquele véu que cobre o corpo inteiro. E ele não entendia, ele falava, não, elas são forçadas a usar o niqab. E aí, durante esse processo de produção do documentário, ele descobriu que não, que muitas mulheres são forçadas, sim, em alguns países, mas que a grande maioria das muçulmanas, elas decidem usar o véu e decidem usar o niqab. No caso, essa aluna, ela decidiu usar o niqab no Reino Unido. Então, ele desconstruiu esse mito que ele tinha na cabeça e foi fantástico ver esse processo. Então, eu acho que isso exemplifica muito essa questão de que, sim, as palavras podem curar o mundo. A ideia, pelo que eu percebi, não é contestar as fake news, como tem feito a imprensa, mas combater a fonte da pregação ao ódio e ao terror, a conversão de jovens em guerrilheiros ou homens-bomba. É isso? Isso, em parte, é isso. Na verdade, o Words Heal começou muito voltado justamente para essa questão do jihadismo, porque eu estava muito preocupada com esse alcance do Estado Islâmico, como você falou, me refiro ao Estado Islâmico como Daesh, porque quando a gente fala Estado Islâmico, a gente já está aí contribuindo para a propaganda deles, porque a gente está legitimando como se ele fosse um Estado e ele não é. Então, quando começou, foi muito voltado para essa questão mesmo de jihadismo, para mostrar que não, que a ideologia pregada pelo Estado Islâmico, pelo Daesh, não faz parte do Islã, o Alcorão não prega isso. Então, começou muito com ações nesse sentido. Tem a live que você falou, que você citou, um aluno da Somália, ele desconstruiu o mito de que o Islã prega violência e foi fantástico. E aí depois a gente começou a fazer algumas ações contra a islamofobia. E aí veio o assassinato da Marielle Franco.
E quando aconteceu esse assassinato, eu falei, começaram assim, a multiplicar mensagens de ódio na internet contra vários segmentos da população aqui no Brasil. E eu falei, não, peraí, eu estou muito focada lá fora com essa questão do jihadismo, mas no meu país, as mensagens de ódio também estão, assim, multiplicando. E aí eu comecei a abrir o espectro do Wordzil. Então aí a gente começou a fazer ações contra a xenofobia, contra o racismo. Agora eu estou prestes a soltar um vídeo falando sobre o antissemitismo, porque isso também está crescendo no mundo inteiro e o Brasil, ele não é uma exceção. Então, hoje em dia, o Wordzil, ele trata de todos os tipos de extremismo. E quando a gente fala de extremismo, apesar de não existir uma definição única, universal para extremismo, o Wordzil trabalha com a definição de que ideologia extremista é aquela que coloca aquela onde um determinado grupo defende a supremacia sobre os outros. Então, ele encara os outros grupos ou minorias como uma ameaça. Então, de acordo com esse ponto de vista, homofobia, islamofobia, xenofobia, racismo, tudo isso é extremismo. E tudo isso a gente tem desenvolvido estratégias para combater essas mensagens na internet. É um enorme inimigo, né? Beatriz, a difusão do Palavras Cura o Mundo é feita no campo do inimigo ou nos territórios em que estão as vítimas influenciáveis à propaganda radical. Essa é a estratégia mesmo? Essa é a estratégia mesmo, justamente porque quando começou essa proliferação de propaganda extremista, não só do jihadismo, porque a gente, quando fala de questão de terrorismo, a gente tende a associar terrorismo muçulmano, e isso é um erro gravíssimo, porque grupos de extrema-direita têm, assim, eles têm canais no YouTube, eles têm contas no Twitter, Facebook, eles estão também bem capilarizados, aí, bem espalhados. E quando começou a surgir toda essa propaganda na internet, eu falei, peraí, existem pessoas que ficam o dia inteiro na internet reproduzindo mensagens de ódio, incitando violência. E cadê as pessoas que acreditam na paz? Cadê os jornalistas que acreditam na paz? A gente não pode ficar em silêncio, porque quando a gente fica em silêncio, essas outras mensagens, elas reverberam. Ainda mais na internet, porque as pessoas cometem um erro por falta de consciência. Por exemplo, quando tem uma mensagem racista no Facebook, digamos, a pessoa pode não concordar, a pessoa pode achar aquilo um absurdo e ficar chocada. Aí ela vai e compartilha. Compartilha e escreve, olha que absurdo. Esse simples ato de compartilhar, ela está alimentando aquela mensagem. Então, é muito sutil e as pessoas não têm consciência disso. Então, eu comecei a falar, peraí, a gente precisa agir. E precisa agir agora, porque a gente não sabe onde isso vai dar. Hitler fez o estrago que fez apenas com cinema e rádio e murais. Se aparecer uma pessoa hoje em dia tão carismática como Hitler com a internet, quem vai saber o que vai acontecer se a gente já tem um monte de gente aí negando o Holocausto? Então, está na hora das pessoas acordarem e perceberem que sim, a gente pode, a gente deve usar a internet para promover a paz. A gente não pode ficar em silêncio. Mas, Beatriz, vocês conseguem chegar à internet invisível, à internet profunda, em que os grupos de terror conversam, usam Telegraph e passam, driblam os serviços de inteligência? A mensagem de vocês chega até lá? Então, isso aí eu não saberia te responder se ela chega até lá. Mas, na verdade, o trabalho do Wordzil é mais de prevenção e de informação e de capacitação das pessoas com ferramentas em que elas podem, assim, argumentar e dizer, não, peraí, isso aí que você está me dizendo não é verdade. Não, o Holocausto existiu. Não, isso aí que você está dizendo que o Islã prega a violência, não, isso é mentira. O Islã não prega o suicídio, por exemplo. Então, a gente capacita as pessoas com essas informações e
e coloca essas ferramentas à disposição delas, fazendo elas questionarem esses discursos extremistas. O Estado Islâmico procurava construir o califado nos territórios sírio e iraquiano, que ficaram abandonados na guerra dos dois países. A gente vê que ressurge agora a Al-Qaeda e outros movimentos de terrorismo. Vocês estão atualizados em relação ao surgimento de novos militantes, de novos grupos que estão aos poucos tomando o lugar que era do Estado Islâmico? Então, a gente está atualizado, estamos acompanhando sim essa situação, até porque uma das tarefas dos jovens que fazem parte do World Zeal é justamente escrever matérias sobre relatórios acadêmicos ou relatórios oficiais, de modo a tornar esse conteúdo mais interessante, mais assim, acessível para as pessoas. Então, a gente está acompanhando isso, mas eu acho que no momento a situação mais grave, ela não tem a ver com o jihadismo, ela tem a ver com a extrema-direita. Principalmente porque muitos países, eles não classificam grupos de extrema-direita como extremistas. Classificam esses grupos, existem vários grupos de supremacia racial, grupos que pregam o antissemitismo, que pregam racismo, e esses grupos, eles não são vistos como uma ameaça. E isso eu considero, junto com outros pesquisadores que concordam comigo, um grave erro, principalmente agora na era da internet. O populismo na Europa está trazendo de volta o neonazismo. Tem havido conflitos com a extrema-direita nas ruas, teve recente na Alemanha. Mas eu vou fazer uma pausa agora, Beatriz. Um Olhar sobre o Mundo vai voltar já, daqui a pouco. Nós voltamos a falar sobre intolerância religiosa, terror, homofobia, antissemitismo, nessa trincheira de Um Olhar sobre o Mundo. Comigo, e falando diretamente do Rio de Janeiro, está Beatriz Buarque, a jornalista que está recrutando soldados para combater o ódio na internet. Quando vivia em Israel, o então presidente promoveu um concurso para premiar o melhor entre textos positivos sobre o país, sobre Israel. Foram pouquíssimos inscritos. Então, o presidente concluiu, quando Israel constrói um instituto tipo Weizmann, que é de ponta na ciência, os jornais mal prestam atenção. Mas se os aviões israelenses, ou de qualquer outro país, o destroem, aí sim é manchete, e no mundo todo. O que foi que você viu em Israel que a convenceu a criar o Palavras Curam o Mundo? Israel, para mim, ele foi um divisor de águas na minha vida. Eu fui para Israel em 2015 para fazer um curso voltado para jornalistas, onde a gente aprendeu sobre os conflitos no Oriente Médio. E até então eu não tinha a menor ideia, assim, eu nunca me interessei por temas ligados a relações internacionais, temas ligados ao terrorismo, que dirá extremismo. E lá, estudando, aprendendo sobre essas questões no Oriente Médio, eu percebi como os grupos terroristas, jihadistas, estavam produzindo uma propaganda de alto nível, de alta qualidade e persuadindo, assim, milhares de jovens no mundo todo. Ali eu comecei a perceber como eles estavam produzindo vídeos usando equipamentos jornalísticos, usando técnicas de videogame, conversando com gêneros muito conhecidos no Ocidente, como filmes de terror, documentários, até programas jornalísticos mesmo, alguns documentários. Um documentário feito pelo Estado Islâmico, ele conversa, ele dialoga com esse gênero jornalístico.
Então eu fiquei chocada quando eu descobri aquilo tudo, isso sem mencionar a rádio, as revistas que você citou, a da BIC, e contas no Twitter, YouTube e tudo mais. Eu fiquei assim, abismada, eu falei, gente, como é que eles estão produzindo isso tudo? Porque eles têm jornalistas por trás. Na verdade, é isso que diferencia o Estado Islâmico da Al-Qaeda. E agora os outros grupos começaram a fazer isso também, seguindo essa onda do Estado Islâmico. Ele se profissionalizou tanto e começou a ver a informação como tão importante que eles fizeram o estrago que eles fizeram. E eles veem a informação como... A informação para o Estado Islâmico, ela é tão importante quanto o armamento, quanto o poderio militar. Aí eu falei, não, gente, peraí, vamos tentar viabilizar um jeito de promover o trabalho dessas ONGs. E aí comecei com 5 ONGs e hoje o World Hill tem 22 no mundo todo. Então comecei a trabalhar com jovens e eles tendo ideias. A gente lançou uma campanha recentemente aqui no Brasil contra a xenofobia, a campanha Crescendo Juntos. Quem criou esse nome foi uma aluna e os alunos entrevistaram os refugiados. Então eles têm essas ideias e começaram a aflorar e começaram a perceber que sim, a paz ela é interessante, a paz não é monótona e que sim, eles podem contribuir para fazer a diferença no mundo e para construir um mundo melhor. Agora, quando você fala em propaganda do Estado Islâmico, você se refere àqueles vídeos em que eles mostram como cortam as cabeças das pessoas, ou que eles mostram uma criança dando um tiro na nuca de um prisioneiro? Esses vídeos, eles são excitantes para os jovens aderirem à causa? Eu passei 1 ano estudando justamente essa questão da propaganda e dos vídeos produzidos pelo Estado Islâmico. E a conclusão que eu cheguei é que assim, os vídeos por si só, eles não são assim, a pessoa viu o vídeo, vou me juntar ao Estado Islâmico. Não, não é assim. O primeiro passo é eles terem contato com essa propaganda. E aí eles têm recrutadores que ficam ali acessando essa dark web também, monitorando mídias sociais e alguém entra em contato com a pessoa. E aí começa a conversa. A conversa é muito envolvente, uma conversa, geralmente, uma conversa que dá um senso de pertencimento para a pessoa. O que é isso? Eles chegam e falam para a pessoa, olha, vem fazer parte de uma grande causa, você pode contribuir para construir um mundo novo. Venha fazer parte dessa grande batalha e fazem isso. E geralmente eles focam em pessoas que têm essas vulnerabilidades. Aqui é importante enfatizar que quando eu falo de vulnerabilidade, não é só pessoas que são desprovidas de uma categoria social assim, superior, como por exemplo, desprovidas de educação ou desprovidas de renda. Não. Muitas pessoas de classe média, pessoas universitários, foram recrutados pelo Estado Islâmico, justamente por causa desse senso de pertencimento. E é aí que eu acho que o World Hill, ele é também único, não só por colocar os jovens como principais atores no desenvolvimento dessas mensagens contra o extremismo, mas também por dar aos jovens esse senso de pertencimento para o bem. A propaganda pode ter alcançado já voluntários aqui, convertidos, que podem a qualquer momento inaugurar uma fase que o Brasil ainda não viveu, que é uma fase de terror. Nós já temos alguns presos que iam fazer um atentado nas Olimpíadas no Rio. Eu acredito que o Brasil não está imune a esse tipo de problema, não está mesmo. Justamente por causa dessa questão não só da propaganda, mas a questão da comunicação em que eles têm acesso e falam com as pessoas. E a gente não pode ignorar o poder dessa propaganda, porque essa propaganda não é só um vídeo mostrando, decapitando, um vídeo de extrema violência. Eles usam técnicas de videogame. Os jovens hoje em dia estão no videogame e ficam interessados, eles dão esse senso de pertencimento para os jovens, eles dão um senso de aventura e dão um senso de que, também exploram muito aquele lado também, a masculinidade, né? Venha mostrar a sua masculinidade e você pode ter escravas sexuais, essas coisas todas. Então, eles exploram tudo isso, tudo mexendo com a emoção
e é muito, muito, muito profissional. Então, a gente não pode ignorar isso. E eles produzem conteúdos em diferentes idiomas. Então, quando a gente fala de Brasil, eu acho que é importante alertar que a gente não está imune. E eu também tenho um dado importante para te passar, que nesse relatório divulgado pela King's College esse ano sobre os recrutados pelo Estado Islâmico, eles revelaram em primeira mão que 3 brasileiros foram recrutados, 3 confirmados pelo governo brasileiro. Então, a gente realmente não está imune desse problema. Agora, Beatriz, aqui no Brasil, nós temos uma violência que mata mais que algumas guerras pelo mundo. Os jovens nos morros do Rio não estão sujeitos à propaganda pelo rádio, TV ou impressa, mas pelo contato físico com os traficantes ou na vizinhança em que eles atuam. Como é que podemos resgatá-los? Olha, Moisés, isso é resgatá-los com educação. É o único modo de resgatar os jovens da violência, é dando oportunidade, dando possibilidades de cultura, possibilidades onde eles possam se expressar e também usar a sua criatividade para o bem. Porque todo problema, seja com o extremismo ou seja até com a violência, é essa questão do senso de pertencimento. É isso que o traficante explora, é isso que o extremista explora. Então, se as autoridades começarem a mostrar a esses jovens que ele tem possibilidades de crescer na vida, ele tem possibilidades de desenvolver suas capacidades, desenvolver a sua criatividade, aí ele não vai se sentir tentado a ir para esse lado da violência ou até por um lado extremista. Porque essas narrativas, elas são muito envolventes justamente por causa disso. Porque essas pessoas chegam, vem para cá, venha fazer parte desse grande mundo novo, venha fazer justiça com suas mãos. E não é assim. A gente precisa mesmo colocar os jovens como o futuro do nosso mundo, como empoderar esses jovens e capacitar esses jovens para promoverem a paz e serem atuantes nesse sentido. Bom, vamos ajudá-la a recrutar mais. Dizendo para os telespectadores, se entre eles houver algum voluntário, como é que ele se alista no seu exército? Então, as pessoas podem contribuir de vários modos. Primeiro, a gente é muito ativo no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Então, o primeiro passo é compartilhar conteúdo, seguir a gente. A gente faz várias lives, várias transmissões ao vivo sobre temas relacionados ao extremismo, participar disso. A gente agora está começando a fazer também eventos. Então, se você souber de algum evento aí na sua cidade, no seu estado ou no seu país, porque a gente também vai começar a fazer eventos em Londres, fica antenado. E, além disso, se você tiver qualquer ideia de campanha, de matéria, ou sei lá, se você tem algum talento para artes cênicas e você teve uma ideia que pode contribuir para a paz, é só entrar no nosso site www.wordshealtheworld.com e lá mesmo na página principal tem um campo para a pessoa dar suas sugestões. Então a pessoa pode dar sua sugestão ali. Se a pessoa quiser escrever uma matéria ou produzir um vídeo, eu também ajudo a fazer, porque o Words Heal, ele é um projeto democrático e aberto para quem quiser contribuir para promover a paz na internet. Bom, Beatriz, eu só tenho a lhe agradecer pelo esforço que faz contra as intolerâncias e em favor da antirradicalização. E eu agradeço a você que nos acompanha. Um Olhar sobre o Mundo volta na próxima segunda-feira, sempre depois de conversa com Rosiane Kennedy. Até lá!